nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem e seus companheiros. Boa tarde a todos. Meu nome é Shadia Kobeisi, sou brasileira e libanesa, venho de uma família parte cristã e parte muçulmana. Nasci no Brasil, onde eu estudei em colégios de freiras. Mais tarde, fui para o Líbano, onde morei por quase 10 anos no reduto do Hezbollah. Neste tempo, ingressei na faculdade de jornalismo. Em 2006, estava na guerra entre Líbano e Israel e, durante a guerra, fui como refugiada para a Síria. Quando voltei ao Líbano, terminei meus estudos e trabalhei como correspondente internacional para a rádio francesa, que é a RFI. Também desenvolvi um portal online chamado Gazeta de Beirute, com o intuito de trazer notícias mais reais sobre o Oriente Médio. Eu estive perto do terrorismo por algumas vezes. Algo que me surpreendeu muito foi uma explosão que ocorreu na frente da casa de meu pai, no subúrbio de Beirute, causada pelo Estado Islâmico. Mas, graças a Deus, todos nós não fomos atingidos. No ano seguinte, voltei ao Brasil e recebi a notícia de que um grande amigo meu muçulmano havia sido martirizado enquanto lutava contra o Estado Islâmico na Síria. Ou seja, um muçulmano estava lutando, ele foi martirizado. Sua morte foi silenciosa. A mídia nunca fala sobre muçulmanos que lutam contra o Estado Islâmico. Ao contrário, a mídia ocidental coloca ambos, culpados e inocentes, com a mesma imagem, a imagem de um terrorista. Por essa razão, e pelo que aprendi com o Imam Hussein alayhi salam, resolvi fazer um livro que explica a diferença do Islã e desses grupos terroristas, que agem, na verdade, contra o Islã, mas em seu nome. E foi através desse trabalho que pude primeiramente entender para poder passar adiante. Hoje vou falar para vocês sobre o início do radicalismo e o terrorismo, especialmente dentro da comunidade islâmica, tá? Vou encurtar um pouco, porque muitas coisas já foram faladas, que o terrorismo, existe o terrorismo de Estado e o terrorismo religioso em outras religiões e outras comunidades. Isso já foi dito. No entanto, a palavra terrorismo ela ficou muito bem conhecida e muito empregada, especialmente depois dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Por meio dessa palavra se justificou a bandeira preconceituosa contra os árabes e os muçulmanos do mundo inteiro. É verdade que a mídia acabou generalizando e distorcendo, mas também é verdade que existe essa célula terrorista em nossa comunidade. Como esse radicalismo e terrorismo se infiltrou em nosso meio? Como isso ocorreu? Primeiro, devemos entender que para ver o terrorismo precisamos de recursos, pessoas, ideias e motivos. Enfim, existem vários fatores que causam o terrorismo. Primeiro, eu citei o suporte de países com interesses como a Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos. Várias fontes com provas concretas mostraram o apoio desses países com grupos terroristas, em forma de armamentos, dinheiro, recrutamento e cuidados médicos. Tudo isso por interesses que giram em torno da política, geografia, economia, entre outros. Atualmente, o Estado Islâmico é o grupo mais rico do mundo. Eles possuem petróleo na cidade de Mossul, eles vendem esse petróleo no mercado clandestino por um preço muito baixo, e vários países acabam comprando esse petróleo. Além disso, existem países que querem difamar o islamismo, pois além de ser a religião que mais cresce, é também aquela que é contra bebidas, drogas, jogos, juros, enfim. Uma religião que faz a pessoa acordar para as questões políticas e a livra da manipulação mental e ilusões como Hollywood e os sonhos americanos. É natural que certos países querem imperar, não apenas de maneira financeira, mas principalmente com sua filosofia e cultura, que é praticamente imposta para nós, praticamente imposta para o mundo ocidental. Então, por várias razões, apoiam o terrorismo. Um outro fator que já foi falado é o wahhabismo. O wahhabismo é uma ideologia que está dentro, em parte bem pequena da comunidade islâmica. Creio que 1% dos muçulmanos tem essa ideologia wahhabista, tá? Essa ideologia, ela vai contra o que diz o Islã, contra o que diz o Alcorão Sagrado. Por exemplo, nessas escolas extremistas, eles ensinam de forma literal, sem avaliar o contexto histórico.
Então, se a gente pegar um versículo da Bíblia ou do Alcorão Sagrado e referente à guerra ou luta, você vai reparar que se você não analisar o contexto histórico e trazer ele para o mundo de agora, pode causar um caos. Temos que interpretar, né? Então, esses wahhabistas, eles seguem uma cultura pré-islâmica. Não só wahhabistas, muitos da comunidade árabe, eles têm uma coisa mais ligada à cultura, mais do que à religião. Às vezes a cultura é mais forte do que a religião. Isso acaba gerando muitos problemas. Então, a distorção da religião é, sem dúvida, um fator que contribui para o terrorismo. E não é um risco só na comunidade islâmica, mas em outras também. Um caso bem famoso foi o do pastor Jim Jones, que comandou um suicídio coletivo com mais de 900 pessoas, incluindo crianças. Então, é assim, gente, várias pessoas, temos que tomar muito cuidado com esses líderes que, às vezes, estão manipulando os seguidores, etc. e tal. Isso está no mundo não apenas islâmico, né? Um outro fator importante que também gera o terrorismo é a hostilidade da mídia internacional e a islamofobia. A forma como a mídia ocidental noticia o mundo islâmico, de forma generalizada e distorcida. Isso também pode causar muitos conflitos e até provocar a ira dos mais radicais. Então, quem trabalha na mídia tem que ter uma grande responsabilidade em falar sobre muçulmanos, sobre islamismo, porque quem trabalha nessa área, ele gera opiniões, ele gera informações, né? Um outro fator importante também é o dinheiro. Há muitas pessoas de classes menos favorecidas que elas entram nesses grupos terroristas por causa do dinheiro. Eles recebem benefícios, recebem ajuda financeira, etc. Esses terroristas também já viveram entre muitas guerras e conflitos, perderam as pessoas que amam, então também tem esse ponto. Além disso, temos as invasões injustificáveis, como o caso do Iraque. Em 2003, os Estados Unidos declarou que havia armas de destruição em massa, né, no Iraque, e através dessa invasão, milhares de pessoas foram mortas, inclusive um número que a própria ONU falou de 6 mil crianças. Então, assim, invasões injustificáveis, opressão, a hostilidade da mídia internacional, a causa palestina, né, que não podemos esquecer, né, e também vou falar mais um item importante que gerou o terrorismo, que é a tirania e corrupção dos governantes árabes. Porque, assim, quando você tem um governante corrupto, um governo corrupto, vai criar muitos problemas na sociedade e, além de criar esses problemas, também vai ter muita dificuldade para o cidadão poder... Vai ter muita dificuldade para o cidadão poder, assim, se desenvolver, estudar. Então, isso é um grande problema, a tirania e a corrupção dos governantes árabes. Enfim, há muitos outros fatores que eu não vou mais poder falar, porque o tempo está curto, e aí vocês podem até ver no meu livro que eu fiz. Olhando para esses pontos que citei, é natural que algo literalmente exploda. O terrorismo é causado e existe por diversos fatores e o apoio de diversas nações. Não é a ruindade de um povo, mas sim o resultado da ruindade de muitos povos. Apenas tenho uma certeza, depois de analisar tudo isso, escrever o livro, eu tenho uma certeza só. Existe algo puro e algo inocente, é o islamismo. O Islã, a religião mais linda, mais abençoada, mais pacífica e mais justa que existe. Porém, também a mais denegrida, a mais distorcida e a mais perseguida, e mesmo assim a que mais cresce em todo o mundo. Os ignorantes que julgam não conhecem o Islã. Por isso eu peço a todos os professores, educadores e líderes religiosos que tenham consciência em estudar, porque vocês formam pensamentos e podem acabar com o terrorismo. Devemos lutar pelo menos com nossas palavras, pois nesse momento há jovens lutando contra o terrorismo com a própria vida. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Salam aleikum.